Olá, galera, boa noite. Mais uma live da Carol Quintana nessa quinta-feira, 16 de julho, nesse friozinho aqui de Teresópolis, né? Boa noite a todo mundo. Esperar o pessoal chegar aqui um pouquinho. Hoje a gente vai bater um papo sobre educação, né? Vamos chamar aí o professor de História Samuel Alves, querido companheiro de trabalho e amigo, para a gente bater um papo aí sobre o Fundeb, né? Sobre a posse aí do novo ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro. Vamos pensar um pouco sobre a educação no município de Teresópolis. Então, beijo grande a todo mundo que está chegando aí. Oi, Ana, tudo bom? Obrigada pela participação. Tô esperando aí Samuel entrar também. Samuca já entrou, eu vou chamar aqui algumas pessoas. Se vocês quiserem aí compartilhar, a gente ajuda para divulgar a nossa live, dar aquele tempinho. A live de hoje é sobre educação. Eu chamei meu amigo e companheiro de trabalho, o professor Samuel Alves, para a gente bater um papo aí sobre o Fundeb, né, sobre o adiamento do Enem, sobre a educação em tempos de pandemia, essa discussão agora, né, de um possível retorno à sala de aula, essa ascensão aí, essa nova posse do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Então vamos bater um papinho aí sobre as condições também da educação aqui em Teresópolis, as condições da educação em ensino remoto. Aí, gente, eu tô aqui só convidando a galera, por isso que a gente fica com essa cara meio esquisita. Se vocês quiserem ajudar a chamar também aí as pessoas da lista de contato de vocês, pode chamar, tá? Ajuda aí. Tô aqui, pá. Pronto, acabei, gente. Deixa eu ver, Samuel já daqui já solicitou. Meus queridos alunos, beijo grande para vocês que estão aqui. Rogério, Milena, Fernanda, Patrícia. Samuca, vou autorizar aqui. Patrícia, amada querida, beijo grande para você. Ricardo, Sávio, beijo grande. Trazendo Samuel aqui. Oi, Samuca. Tô vendo o celular na tela. Só você ver a sua tela. Pronto, agora sim. Tudo bom, Samuel? Boa Tá? noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Nessa noite frienta aqui de Teresópolis. Baixou bastante a temperatura, né? Você tá com uma Mas balão. acho que a gente gosta um pouco disso, né? A gente gosta, né? Assim, não pode ficar muito, muito frio, mas eu já tô assim, olha, tentando acender uma lareira, fogueira, aquele vinhozinho. Faz parte, né, desse contexto, né? E a gente na expectativa desse intervalo, né, que nós vamos ter, né, desse pequeno recesso, mas bom pra caramba, né? E poder ler mais um pouco, né? Poder estar mais junto com a gente mesmo na tarefa de aprender mais um pouco, ler um livro, um romance bom, né? É verdade. Eu tô aqui com um romance muito bom desse português, Walter Hugo Main. Ah, Eu legal. recomendo, o cara é muito bom, né? Eu estou lendo esse, O Nosso Reino, né? Ele retrata uma relação de uma criança diante do como ele vê a morte, né? Um negócio muito interessante. Ele escreve, ele coloca umas palavras, puxa vida, quer Ah, falar? legal. Porque não sei o que eu falo isso. Que bom, Samuel. Samuca, prazer enorme ter você aqui hoje para a gente bater esse papo, te agradecer por participar aí. Enfim, uma área onde a gente super já troca, né, Samuca? Educação, a gente sempre conversa, a gente trabalha junto, a gente sempre faz dobradinha, a gente pensa a educação junto, saudade das nossas voltas do CI, das nossas As nossas voltas, conversas. Que volta depois de um dia de trabalho intenso e a gente pensando em educação, né? Então, saudade das nossas caronas. verdade. E é difícil não falar sobre educação, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo atualmente, né? Com
com essa falta, né, de ministério, com essa falta de cuidado, né? Eu acho que a palavra, dentro da minha visão, né, eu acho até que as pessoas também podem até falar sobre isso, está faltando cuidado, delicadeza, está faltando gentileza diante de um instrumento tão importante e significativo que é a educação, né? E a gente que trabalha com ela, né? A gente que vive, tem um tempo já com ela, a gente percebe o quanto ela é necessária para todos os caminhos do indivíduo no futuro, né? Até para ele se relacionar com esse coletivo que diante do que ele vai ser no futuro. Então, a educação é uma base muito importante. E eu, pelo menos, ando extremamente triste, né? Muito triste, quando a gente fala sobre educação. É uma tristeza, que eu diria, profunda, já que a gente vive e precisa estar diante dela, né? E a gente que vê, consegue estar diante dos nossos alunos, enfim. É uma relação bem difícil. Samuca, eu também estou aí morrendo de saudade, né, da sala de aula, dessa interação com os alunos. A gente sabe o impacto muito grande, né, que a pandemia teve aí na educação, não só na educação, todas as esferas da nossa vida, né, mas a gente hoje vai falar aqui sobre o impacto da pandemia também na educação. E a gente sabe que a educação se faz nesse convívio, né, diário, nessa relação humana. Os conteúdos, eles passam por toda uma relação de afeto, né, entre todos aqueles que estão, de fato, no dia a dia da escola, no chão da escola, né, todos nós somos educadores. Então, essa troca com os alunos é fundamental, né, também para que eles possam aprender os conteúdos. E, infelizmente, a gente vê aí a preocupação dos governos apenas aí com as questões conteudistas, né? Em ter que dar o conteúdo, em ter que dar prosseguimento ao ano letivo. Um ano que a gente sabe, enquanto professor, que, na verdade, já acabou, né? Porque a gente repensar esse ano letivo é um grande desafio para a comunidade escolar. A gente sabe aí que a opção que está colocada do ensino remoto é uma opção que exclui uma parcela significativa, né, dos nossos alunos. Hoje a gente teve uma audiência pública na Alerj para discutir esse possível retorno, quais são os protocolos. A gente sabe que essa discussão do retorno das aulas está colocada aí por vários governos, como, por exemplo, né, São Paulo, e até mesmo aqui o Pedro Fernandes, secretário estadual de Educação, já avalia um possível retorno para setembro, está consultando a comunidade escolar, né, para saber aí a opinião das pessoas. Então, é um momento aí muito delicado que a gente vive agora, já após 4, 5 meses, aí, né, março, abril, maio, junho, julho, 4 meses, né, quase se encaminhando para o 5º mês aí que a gente está sem aula, né, presencial, e com esse sistema aí da educação do ensino remoto, mas após 4 meses a gente já viu o quanto que muitos alunos não conseguem participar e que estão aí impedidos desse processo de ensino-aprendizagem, né? Enfim, o prejuízo vai ser muito grande para a sociedade, o prejuízo vai ser enorme para a comunidade escolar, mas a gente precisa lidar, a gente precisa passar por esse desafio, uma situação inédita no nosso país, né, que a gente está vivendo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse impacto da pandemia na educação, nesse dia a dia, né? Enfim, como é que você vê toda essa discussão aí sobre esse possível retorno às aulas também, né? Você acha que a gente está preparado para voltar, né? Enfim, como é que você avalia aí? Gente, Samuel congelou aqui. Beijo grande a todo mundo que está participando, todos os nossos alunos que estão aqui. Samuca, tua tela inverteu. Beijo grande para vocês. Que lindo ver vocês, meus ex-professores lindos. Maria Gabriela manda um abraço agora, ambos que participaram da construção do meu caráter. Aí, Maria Gabriela, beijo grande para você, cara. Prazer enorme você estar aqui assistindo. Felicidade. Esse é o maior retorno que vocês podem dar para os professores, é esse retorno aí. Então, pô, só agradecimento aí. Obrigada a todo mundo que está fortalecendo aqui. Samuca tá congelando um pouco, gente, mas estão aí.
Ele tá congelando um pouco. Mas, obrigada aí, gente. Que legal, Maria Gabriela. Há mó tempão que a gente não se fala, que a gente não se vê. Bom você estar aqui participando, tantos alunos. Ah, fofo. Você me escutou, Samuca, que você deu uma travada agora. Eu escutei, não no final, mas no final que você perguntou o que que eu... O impacto, como é que você vê o impacto aí da pandemia nessa educação, né, na vida escolar e essa discussão sobre esse possível retorno às aulas aí, como é que você avalia? Eu vou dividir em pequenos tópicos, né, só para a gente ter uma didática de como poderemos pensar sobre isso. Carol, na verdade, assim, quando a gente começa a falar, eu quero falar muito mais da prática de sala de aula do que propriamente ficar citando filósofos, educadores, porque a gente fica até um pouco cansado. Eu acho que todas as lives também passam por esse caminho, e eu queria ser muito mais da vivência, né? Falar sobre a vivência. Assim, eu sempre acreditei que a educação ela passa por um viés simples e importante chamado a pedagogia do afeto. Eu acho que o afeto abre todos os processos de sinapse que o aluno pode vir a ter. Então, aquele aluno, seja ele da escola privada ou da escola pública, quando nós mostramos para ele que nós estamos ali numa tentativa de prontidão a atender, não para passar para ele tudo que nós sabemos, porque, na verdade, isso não existe, mas tudo aquilo que nós temos que aprender juntos, travar uma relação de aprendizagem. Aí, quando o aluno percebe esse lado que nós, humano que nós temos, esse lado que faz com que o aluno possa perceber que nós também erramos e que nós temos capacidade de reproduzir e até de pedir desculpas a ele, que às vezes leva susto quando ele está pedindo desculpa, eu falei errado, não fui muito bem entendido. E quando a gente percebe isso, as pessoas que criam as normas da educação, eles nunca pisaram numa sala de aula com 45 alunos. Eles nunca botaram o pé, eles não sabem nem o que é aquilo, eles não sabem nem o aroma que tem a sala, eles não sabem o que é. Eles são distantes. Eu acho até que o dia que eles botarem o pé numa sala, eles desmaiam, porque eles não sabem o que é aquilo, né? Eles nunca viram isso. E quando a gente entra nesse lugar, né? Eu vou usar uma frase do Gilberto Gil, né? Piso nesse palco, minha alma cheira talco como um bumbum de bebê. Por isso me faz um bem tremendo quando a gente está entrando no colégio, os alunos falando com você, você caminhando para a sala, você levando o seu material, esperando que você está trazendo algo novo. E quando, na verdade, o novo já é ele, não é nem o que a gente está trazendo, o novo é ele com seu desejo, é ele querendo saber. E aí a gente se multiplica no desejo de fazer com que ele possa cada vez mais entender aquilo que, às vezes, até ele pergunta, será útil para mim ali no futuro? A gente fala, o que vai ser útil são os caminhos que você vai abrir a partir disso que a gente está tentando passar para vocês. Então, na verdade, nós somos decodificadores de um conhecimento. Porque esse aluno que está vindo, ele tem que vir já educado, ele tem que ter seus princípios básicos, né, de formação de caráter, que a família tem que dar. Então, nós invertemos bastante esse papel ficou muito dentro da responsabilidade do professor, da escola, e aí hoje a gente vê esses políticos, ou o grupo de políticos, achando que nós somos aquelas pessoas que estão fazendo a cabeça do aluno, criando uma ideologia do aluno. Não, o aluno já vem, se ele soubesse como é que ele já vem, como é que ele está, o processo ideológico dele, a gente está falando, se ele não se agrada, ele fala, ele discute. Então, essa ideia que se passa, que o aluno é um ser boneco, né? Que ele está ali, fantoche, que a gente faz o que quer com ele, isso
é de uma estupidez tamanha quem não conhece de fato a sala de aula, quem de fato não conhece o ambiente escolar. Porque a partir do momento que qualquer pessoa que estiver lá em cima fala assim, não, eu tenho que visitar uma escola, né? Eu tenho que olhar uma aula. Eu gostaria muito que um secretário desse falasse assim, eu vou lá no CIA Francisco Olímpio assistir a aula do professor Samuel, eu quero assistir a aula dele. Que ele entrasse para ele ver, né? Não a minha aula, ver o comportamento do aluno, ver como é que esse aluno não é um aluno que qualquer um chega lá e vai falar assim, eu quero... eu vou aceitar. O que o professor falar, eu vou fazer. Isso é de uma idiotice tremenda. A outra questão é, a pandemia, ela trouxe um problema muito sério para nós, que é esse não estar em contato, né? A gente está dando uma aula remota que a gente sabe que ela efetivamente não atende a todos, porque nem todos estão a fim de assistir, nem todos têm condições de assistir, e nem todos também estão o quê? Estão aproveitando o seu tempo para ajudar os seus pais. A gente está falando dentro do CIA, que é um colégio rural, e eu estou me partindo desse princípio. É lógico que a gente vai ter outros princípios, outras realidades, e cada realidade ali, cada um poderia trazer as suas experiências. Mas a experiência que nós temos é uma experiência com dificuldade de internet, porque é o interior, então a gente trabalha com o interior, é uma dificuldade de internet, e a gente escutar os nossos alunos, como você já escutou, falando assim, eu estou tirando o Wi-Fi de um amigo, de uma amiga, do vizinho que me emprestou, né? E assim vai. E a gente fica sempre nesse projeto de uma escola estatística, né? O Estado não está preocupado com a educação, de fazer com que esse sujeito ele seja algo de transformação. Ele está preocupado em fazer com que esses sujeitos entrem nos dados estatísticos. Quantos passaram, quantos estão, quanto a escola tem, enfim. E, mais uma vez, não se preocupa. A gente fica também embotado com todas as nossas dificuldades e às vezes o professor também é muito preciosista, né? Ele acha que a matéria dele é mais importante de tudo e ele quer colocar a matéria dele de qualquer maneira para aquele aluno, e quando ele não aprende, fala assim, como é que nós tenhamos dele, fazer com que ele seja um transformador dele mesmo e do ambiente dele, com boas leituras, com boas curiosidades, né? E a gente tem tantos projetos lá no CIA, né, que é bom que a gente possa falar sobre isso, projetos esses que vai para além do muro do CIA, no sentido de que não são projetos que estão ali presos àquela questão do didatismo próprio, mas sim da criatividade. Às vezes eu me emociono com o projeto da Regina de literatura, quando diz aquele pessoal todinho naquela criatividade toda, uma sensibilidade se envolvendo com aquilo. Eu falei, meu Deus, eu fico imaginando o quanto a educação é, de fato, um berço do afeto. Então, quando a gente fala que para educar precisa castigar, eu já começo a duvidar de qualquer outra coisa de ministério, né? Porque a educação é, de fato, um abrir de caminhos do afeto. O afeto produz sinapse, o afeto produz possibilidades. A gente vê isso em animais, né? Quando a gente pega um animal da rua, você imagina, eu estou falando de um ser irracional, um animal. Você pega um gato, você pega um cachorro da rua, ele fica agradecido, ele tem um carinho por você, né? Pelo afeto. A linguagem dele é do afeto. Você imagina as pessoas que raciocinam, que pensam, ver você ali se debruçando para ele. É magnífico da aula. Então, quando ele está falando da pandemia, a gente está se desdobrando. Não é isso? Eu li outro dia, eu estava vendo um post muito interessante, é mais ou menos assim, né?
a criança passou, né, a professora dando aula, a criança passou, aí o que estava do outro lado falou assim, tem uma criança aí, está atrapalhando a nossa aula. Aí a professora falou, não, não, são vocês que estão atrapalhando a minha casa, porque é você que está entrando, né? É mais ou menos assim esse post. E eu achei muito interessante porque é isso, né? A gente teve que se preparar, se organizar. Carol, você imagina, eu estou falando, eu sou uma pessoa que tenho 40 anos de magistério, eu comecei lá atrás, na década de 80, eu nunca poderia imaginar isso que eu estou vivendo aqui. Isso que eu estou vivendo aqui, para mim, é extremamente admirável, um mundo novo, né? Eu vi isso que está aqui, eu vi em filmes da década de 70, na minha adolescência, não é isso? E, de repente, eu estou vivendo isso. Graças, eu estou vivendo isso, que bom. Mas o que eu tenho que me adaptar, assim, eu acredito que várias das pessoas da minha idade, não estou dizendo que é ruim, muito pelo contrário, é algo que tem me aberto caminhos enormes, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma certa lentidão, vamos dizer assim, uma certa dificuldade em me adaptar em alguns conceitos dessa tecnologia. E, às vezes, eu percebo que, quando eu peço ajuda, algumas pessoas, de fato, dizem, puta, que saco, eu vou ter que ajudar, né? Principalmente mais próximos, né? Falam assim, eu vou ter que ajudar. Caramba, que coisa tão ridícula, e a gente com dificuldade. E aí a gente vai... Agora, e você vê, quando a gente está, de repente, já vem uma medida provisória, vem uma lei, vem um ofício, dizendo, você vai ter que trabalhar assim, e você vai ter que avaliar assim, e você vai ter que dar presença assado. E você fala assim, como é isso, né? Como é que eu faço isso? Sorte que eu tenho amigos bons nisso, que têm uma paciência maravilhosa. Você faz isso para mim. Aí eu nunca usei tanta agenda na minha vida. Aí tudo está anotado na agenda, as senhas estão anotadas na agenda, os passos pagos, o passo a passo está anotado na agenda. Isso tudo. Então, quer dizer, você já começa a criar um novo hábito, um novo costume. Então, eu quero voltar. Quando a gente fala sobre a pandemia, mais uma vez, é importante a gente falar sobre isso. Os países que deram passos significativos no processo de transformação, né, da Covid, que hoje estão caminhando para uma normalidade, são países governados por mulheres. E a gente percebe, então, que os países governados por homens ainda estão com grandes problemas, porque não estão sabendo lidar com isso, ou acham que todo mundo é um grande leão e tem que matar um leão, tem que fazer... Não, só uma gripezinha, são palavras vazias, sem sentido. Quando a gente fala sobre educação, e talvez isso é o grande medo dos grandes ditadores, talvez seja o grande medo dos personalistas, né? As pessoas que têm o não poder político para o povo, mas sim de personalizar-se cada vez mais, tem medo da educação e criar esse estereótipo da gente, né? Capazes de modificar a cabeça do indivíduo. Que coisa maravilhosa. Quem dera que a gente pudesse fazer isso. Mas a gente não pode. Não faz porque as pessoas têm já suas próprias formações. Não é o objetivo da educação, né, Samuca? Não, isso não é. O objetivo não é essa. Inclusive, o Matheus até colocou aqui, né? Ele falou, cara, que você trouxe a questão da doutrinação ideológica. Quando acusam os professores disso, na verdade, ainda é um insulto aos próprios alunos, como se eles fossem pessoas que não pensam por conta própria, né? E quando não é verdade, cara. A sala de aula é um encontro, né, de pensamento, de vivência, é um espaço de troca, né? O professor ali não sabe mais do que o aluno, né? Você troca ali a partir da experiência que cada um tem, né? Então, quando essas pessoas acusam... a gente vê exatamente isso que você falou, pessoas que nunca botaram o pé numa sala de aula, né? Pessoas que não sabem o que é a educação, o que é uma escola, né? E isso é um grande ataque a nós, né? Então, enfim, Matheus trouxe isso aqui. Ô, Samuel, deixa eu te falar aqui, te cortar. Eu queria saudar aqui o Lucas Moraes entrou aqui. Hoje ele entrou em contato comigo, a gente bateu um papo pelo Zoom. Inclusive, ele falou para mim que eu convidei, chamei ele para participar da live também, né, para assistir a nossa live. Ele falou que você foi o professor dele também, que ele estudou contigo.
E o Lucas é um grande músico, né, cara? Ele toca samba, um cara assim que tem um trabalho musical bem legal. Eu tô conhecendo ele agora, ele entrou em contato comigo a partir da live que eu fiz com o Freixo, né? Tipo, super gente boa. E aí ele veio aqui saudar, então boa noite ao Lucas. Eu não sei se você lembra do Lucas Moraes, porque você já teve muitos alunos, são 40 anos de magistério, mas saudar aqui o Lucas, né, que entrou. A Patrícia Messina também, nossa grande companheira e astróloga também, trazendo a ideia do afeto, né, como a base. A Sam também, beijo grande entrando agora. Todos os nossos alunos, estamos com muitos alunos aqui participando, ex-alunos, né, a gente fica feliz. Enfim, desculpa te cortar, Samuca. Nada, que isso, por favor. Não tem que pedir desculpas, é isso mesmo. A educação tem essa questão da dinâmica dela, né? A educação mexe, né? Ela é tão dinâmica que ela mexe, ela fala mais alto do que propriamente a gente, né? A gente transpira isso. A gente fica sempre assim, entra de férias, mas fica lendo jornal, fica lendo artigo e fala assim, putz, isso aqui vai servir, isso aqui vai... Acaba... Sempre pensando na aula, né? Posso usar isso para aula, posso... Aí a gente fica como eu falei, né? Eu nunca usei tanto a agenda como eu estou usando ultimamente. Aí você começa a colocar, aí você viu um negócio no YouTube, fala assim, caramba, isso é muito bom. Aí pega. Como você colocou na última aula, eu falei, vou lá ver, vou pegar aquilo que eu achei sensacional nisso. Muito bom. Então a gente começa a criar armazenar coisas para a aula. Então, quando a gente está falando sobre esse fato, ou esses fatos, é bom que a gente também coloque que quando a gente está falando da questão da pandemia, há uma descaracterização no nosso país, como eu estava falando das mulheres e do nosso político, há uma descaracterização de fazer com que as pessoas acreditem na inverdade. Então, tira o valor, né, dos fatos fidedigno, podemos dizer assim. Então, quando eu vejo que é o grande medo da sociedade, de alguns políticos, é o que esse cara que está ali numa sala de aula, fazendo todo o seu processo de sinapse, que está pensando, raciocinando com a sua aula, com o seu jeito, com a sua fala, com o seu olhar, né? Que você está dando carinho para ele, né? Você está respeitando ele na sua essência máxima, como cidadão, como sujeito, como indivíduo. E o que esse cara, quando a gente entra, e esse cara futuramente vai estar na sociedade, ele vai estar fazendo política. Não é política partidária, ele vai estar fazendo política. Ele não vai aceitar certas coisas, porque ele viu, através do professor, que existem pessoas que podem ser capazes de respeitá-lo como ele é e fazer com que ele possa progredir. Então, ele vai estar sempre no processo de progressão. Então, quando eu vejo um aluno passando por mim, fala assim, professor, eu li aquele livro que você falou, caraca, que livro maravilhoso, o que é aquilo? Aí você fala assim, gente, rapaz, é muito bom, agora eu preciso saber qual o livro que eu recomendei, né? Mas é bom, né? Você acreditar, então, achei sensacional. E qual é o livro? Aí, às vezes dá tempo de perguntar, não, qual é o livro mesmo? Aí você fala, puta, é muito bom. Aí você conversa com o aluno sobre o livro, você fala sobre o livro, e é bom demais. É bom demais. Então, o que a gente pode pensar na educação? A gente tem que pensar nela como um fator de transformação da sociedade. Quanto mais difícil quanto mais a gente dificulta o acesso do indivíduo à educação, mais a gente está criando um país com incapacidades enormes e de criação científica, de produção de pensamento, a gente está entregando o nosso país, né? A gente entrega o nosso país. Então, a educação é fundamental. A gente não pode pensar que só existem... eu fico imaginando, as pessoas falam assim, na universidade só tem maconheiro, só fazem balbúrdia, e a gente está conseguindo, na USP de São Paulo, travar o vírus da AIDS. Você fica imaginando que maconheiros
Bagunceiros são essas pessoas, né, que estão produzindo coisas de talento. E como a gente está produzindo coisas de talento, como você levantou na aula passada, né, de boicotar a questão da ciência dentro da Fiocruz, e a gente fazendo trabalhos maravilhosos, cientistas maravilhosos, a custo de suor, né, e de crença, de uma crença que, de fato, a gente vai modificar ou que a gente vai poder produzir. São pessoas que passaram por essas outras, né, são professores que trouxeram essa questão de transformação. É um Paulo Freire que fala que a escola é um lugar, né, de respeito, um lugar, uma janela que se abre a cada indivíduo, e aí ele pode viver solenemente nesse coletivo. E a gente só pode acreditar que quando nós estamos às ruas e as pessoas não usam a máscara, não usam, é que essas pessoas estão embotadas do conhecimento, elas estão duvidando do conhecimento. E seria tão bom se nós tivéssemos representantes políticos que pudessem minimamente poder olhar, né, a educação, a saúde, como instrumento de autonomia da sociedade. Uma sociedade que possa cada vez mais criar, produzir. Porque uma sociedade sadia, ela vai produzir mais. Porque uma sociedade educada, vai produzir mais gentileza, né? E gentileza é algo fundamental, porque a gentileza você faz com você, e quando você faz com você está fazendo com o outro, né? Isso é fundamental. Não, com certeza. Você trouxe alguns elementos aqui muito importantes, né? A gente pensar que tipo de educação, né? Para que a gente educa? Para que serve a educação na sociedade, né? A gente sabe que tem a questão do mercado de trabalho, porque vivemos numa sociedade capitalista e trabalho define a nossa vida, a gente tem boletos a pagar, a gente vive um processo aí que a formação para o mercado de trabalho é fundamental para estruturar a nossa sociedade, mas a educação não pode se resumir apenas à formação para o mercado de trabalho, né? Como você trouxe, a educação ela forma a própria sociedade, é para formar cidadãos melhores, é para dar qualidade de vida. Você trouxe aqui a importância da ciência, né? E a ciência ela está lado a lado com a educação, né? Se pesquisa porque se educa e se pesquisa porque se ensina porque se pesquisa, né? Então, e tudo isso é para trazer o retorno à sociedade, para dar qualidade de vida para a sociedade, para a nossa vida ser melhor, né? A nossa vida ela pode e deve ser melhor. Essa vida não tem que ser sofrida, né? A gente precisa ter qualidade de vida, a gente precisa ser feliz antes de ser advogados, médicos, ganhar dinheiro, né? Gari, pedreiro. Nós temos que ter a nossa felicidade, né? A gente essa semana discutiu aí a questão da saúde no Brasil, aí só para botar a galera por dentro. Eu e Samuel, a gente trabalha no CIA José Francisco Lippe, e a gente é professor do Estado, e a gente está nesse regime aí da plataforma do Google Classroom, e a gente resistiu, fizemos a nossa crítica, mas nós estamos aí nesse ensino remoto, e a gente resolveu adotar umas aulas que são aulas conjuntas, coletivas, né? Então a gente sempre dá aulas junto sobre uma temática que está acontecendo no mundo, né, de acordo com a realidade, e a gente discute. E essa semana a gente discutiu sobre a saúde no Brasil, né, a importância da saúde e principalmente a questão aí da saúde mental, né? Então, a gente sabe o quanto nossos alunos estão sofrendo aí com essa pandemia, o quanto muitos já querem a volta às aulas, mas estão com medo de voltar, né? E a maior parte dos nossos alunos não querem a volta presencial ainda, né? Muitos também já não querem mais estar na plataforma porque perceberam que esse processo é muito frágil, é insuficiente, né? E pedem também aí a suspensão do ano letivo, né? Enfim, Jamile aqui, ó. Jamile, nossa fiel escudeira, tá sempre nas nossas aulas do Google Meet. Beijo grande, Jamile. Bom ver você aqui acompanhando o nosso bate-papo. Saudar aqui a Fívia também, nossa companheira de trabalho, que entrou mais cedo, deixar um beijo grande. Mandou um beijo. Que legal. Maneiro, fico feliz, né? Enfim, então a gente sabe o quanto que essas questões relacionadas à educação, elas são a base de qualquer sociedade, né? E é muito triste quando a gente vê nossos governantes tratando a educação dessa maneira. A gente passou aí 20 dias sem ministro da educação,
temos um agora que é um pastor, Milton Ribeiro, né, vinculado aí a uma área da educação que é o ensino privado, não faz nem a defesa aí dessa educação pública, né? E agora, Samuel, não sei se é verdade, não precisa até saber, mas parece que ele também, parece que não tem a tese que disse que tem, né? Enfim, mais um aí falsificando o currículo. Então, assim, é muito triste você ver o Ministério da Educação nessa disputa que, na verdade, eles que fazem a doutrinação ideológica, né? Então, e ao mesmo tempo a gente fica sem política pública para a educação. Né? A educação, como tudo que está nesse país, está sem comando. Então a gente está passando uma pandemia e a gente não consegue ter uma política pública educacional eficiente. A gente não dá condição de acesso para os alunos acessarem. De saúde, né? De saúde também, né? De saúde também, né? Enfim, o que você acha aí desse novo ministro da Educação, Samuel? Pois é. Vamos tentar montar, porque eu não conheço muito bem, mas pegando algumas palavras, eu não posso fazer esse julgamento ainda, fico um pouco assim, distante para tentar saber melhor, diante das coisas que estão ocorrendo, né, pelo que a gente acompanha, que a tese, o doutorado ainda está por vir, enfim, é do Antigo Testamento, o doutorado dele, e as coisas. E como se fala. Eu só vejo o seguinte, Carol, é necessário nós podermos pensar que, quando se fala de educação, minimamente, essa pessoa ela tinha que ter entrado numa sala, pego um pilô, olhado para a turma, falado bom dia, boa tarde, boa noite, sentir um pouco aquele calafrio, né, aquela borboletinha na barriga, você com isso, você tem esse tempo todo de aula, mas quando você entra, você sente isso, fala, caramba, são 40, são 38, são 44, são 45 alunos, para poder dizer assim, e viver de pegar um transporte coletivo, viver, sentar num refeitório com nossos alunos, poder escutá-los. A partir daí, eu acho que poderia chegar e falar assim, sim, agora você vai ser ministro. Você pode ser um ministro da educação, você vai olhar isso, você passou um período como ministro da educação. Você vai ser um secretário de educação. Você não pode sair de um consultório e ser secretário de educação para você fazer o que você acha que deve fazer, porque passa pela sua cabeça um achismo ótimo, se não são, se são. Eu não estou aqui para discutir. Samuca, tivemos um congelamento aí da tela. Samuel congelou aqui, deve ser conexão com a internet. Gente, pessoal que está entrando aí, quem não me conhece, eu sou Carol Quintana, sou professora de Sociologia da Rede Estadual de Ensino. Né? Quem quiser me seguir aí, meu Instagram é @carol_quintana_psol. Hoje estou batendo bate-papo. Né? Samuel congelou aqui um pouquinho, ele caiu, mas estará de volta em breve. Saudar aqui, gente, todos os nossos alunos e ex-alunos que estão acompanhando, fortalecendo nossos colegas de trabalho que estão aqui acompanhando a live. Obrigada pela participação de vocês. Samuel, queridíssimo também, né? Um professor super querido, 40 anos de magistério, são muitas turmas formadas, né? Eu já estou chegando aí, já passei de uma década de magistério também, né? Já formei algumas pessoas, né? Então, assim, a gente... quanto professores, a gente tem sempre um carinho muito grande por todas aquelas turmas que a gente forma, né? Tenho vários ex-alunos que já se tornaram meus amigos, né? Enfim, saudar aqui a todo mundo que está participando. Hoje a gente está conversando com o Samuel sobre educação, mas o Samuel teve um problema aí com a internet, né? E acabou caindo aqui da nossa conexão. Mas ele já voltou e eu vou autorizar aqui Samuca a entrar. Sávio também, meu amor, beijo pra você. Patrícia, obrigada aí por estar fortalecendo a live, acompanhando. Oi, Samuca. Meu álcool. É bom que a gente vê que você se cuida, né? Eu tenho um álcool gel aqui também, ó, na minha mesinha. Vou até passar.
Que agora a gente vive a paranoia do álcool gel. Ela não quer virar. Virou. Tá me escutando? Virou? Tô. Toma aí, te Tá me vendo? Tô te vendo, tá tudo ótimo, Samuca. Mas então tudo bem. Eu tô vendo o meu álcool ainda. Acho que Não, bom que você tá me vendo. Aqui, a Ju tá falando, uma pena que as resoluções desse problema sejam demais para o nosso governo. É verdade. Nosso governo que não tem governo, que estamos desgovernados aí, né, com essas políticas. E é por isso, né, Samuel, que a gente fica muito apreensivo com esse possível retorno às aulas. Ô, Samuel, queria que você contasse aí, cara, como é que você está vendo, você que também tem uma escola, né, participa aí também do ensino privado. Como é que você vê aí na rede privada, né? A gente está falando aqui da realidade da rede pública. Você acha que tem alguma diferença aí, como que a rede privada está enfrentando essa pandemia, essa questão do acesso? Você acha que a galera da rede privada tem mais acesso ou também está sofrendo? Qual é o retorno aí dos seus alunos na escola privada? Então vamos lá. Olha, eu digo para você que a questão da rede privada, a gente tem assim, eles têm condições de acesso, mas, porém, essa condição de acesso ainda tem um fator emocional desse aluno. Então, a gente tem que levar em conta, né? Então, o colégio com quem eu trabalho, que é o único, eles fizeram as férias acontecer agora, para que pudéssemos ter esses dias de descanso, porque foi árduo para o professor, é árduo para o aluno. Ele tem condições de entrar, ele está tendo, mas é muito difícil, porque o adolescente ele precisa estar no ambiente, transitando nesse ambiente, pegando a bicicleta dele, pegando o skate dele, indo para a escola, trocando essas ideias, mostrando o seu tênis, mostrando o seu celular, enfim, escutando a música em conjunto, mas fazendo essa atividade. Quando essa atividade não tem, a gente tem um desgaste emocional muito grande. Agora, é óbvio, Carol, que a gente não pode fazer essa comparação no sentido de que um é melhor, o outro é pior. Em termos de conteúdo, de aula, está sendo a mesma. O problema é o número de alunos que têm acesso da rede pública e os alunos da rede privada que têm acesso. Os da rede privada têm muito acesso. Agora, ambos, eu acredito que a questão passa por aí mesmo, pela questão do emocional, né, buscar esse aluno, né, fazer essa educação, né, do afeto. E o aluno é um só. Se ele bota o uniforme do único, do Colégio de São Paulo, do Jorge Marcha, que é do CIA, do Euclides da Cunha, enfim. É uma faixa etária que a gente está atento. E a gente pode reparar isso, né? Há um mês atrás nós tivemos um suicídio. Desculpa te interromper, mas a tua tela virou de novo. Vira ela pra gente. Isso. Agora sim. Desculpa te interromper, Samuca. Ih, Samuel saiu. Carol Wilson Matos Silva tem um templo dentro da Unicesumar, no Paraná. Enfim, caramba. É uma universidade. A Samuel caiu aqui. Isso é um perigo, né? Inclusive agora com o ministro que é pastor, vamos ver como é que essa questão vai se dar, né? Porque o ensino público é laico, né? Então, supostamente, essas ligações são muito problemáticas, né? Por isso que, assim, a crítica que a gente faz, né, não é, de fato, a pessoa ter uma religião, né? Porque isso é uma liberdade individual, né? Agora, essa religião ela não pode influenciar nas políticas públicas. Por quê? Porque o Estado é laico, ele não pode ter religião alguma, né? Então, essa é a preocupação que a gente tem um pouco aí com o ministro da Educação ser um pastor, né? Que, inclusive, que atua no campo aí religioso, né? Enfim. Então... Oi, Samuca.
Eu estou Só aqui. que o Webster entrou, o Webster é nosso aluno que veio do Haiti. A gente tem de problema. Tipo aquilo que você falou, né? Você pede para eu criar a senha da sala. Mas assim, aí como eu estava te falando, Carol, a gente tem essa diferença, mas a gente tem um adolescente que é um só. Sabe o que a gente... Eu não sei, é necessário a gente discutir uma cidade para adolescentes. A gente discute uma cidade, não sei, né? A gente não discute uma cidade para pessoas que têm problemas de cadeirantes. A gente não discute uma cidade para pessoas que não enxergam. A gente não discute uma cidade para quem não escuta. A gente não faz uma cidade para adolescente. A gente não faz uma cidade para idosos, né? A gente vê os ônibus altíssimos para certos idosos, até para soltar, eles fazem só falta pegar aquela vara, né, para passar obstáculos. Enfim, a gente não faz uma cidade para esse tipo de pessoas, né? E isso, quando eu falo sobre isso, eu estou falando de educação, porque as pessoas que estão no poder político parece que passaram ao largo da educação de não conseguir enxergar o outro como um instrumento da própria cidade. Né? Então, quer dizer, há um divórcio, né? Parece uma questão divorciada, e aí você vê que falta educação. E quando nossos políticos não dão... A cidade, você está falando, é muito importante mesmo. A gente tem que construir uma cidade a partir da perspectiva das pessoas que vivem nessa cidade, né? Só que a gente, infelizmente, constrói sempre uma cidade baseada na lógica do lucro, né? Normalmente, a visão do empresário, ela está colocada nas políticas públicas, né? E cara, não, às vezes ela é muito insuficiente, porque o empresário tem essa perspectiva, né, do lucro, e a gente tem que construir uma cidade que não tem essa perspectiva apenas do lucro, mas que tem a perspectiva dos direitos, né? As pessoas têm que ter o direito ao acesso à cidade, né? E aí o deficiente físico tem que ter o acesso à cidade, o adolescente tem que ter o acesso à cidade, né? Os idosos têm que ter acesso à cidade. A gente tem que dar essa garantia de direitos às pessoas, né? Isso é muito, muito importante mesmo. Samuca, deixa eu te falar. A nossa live cai em 10 minutos, então só pra gente se ligar no tempo, porque eu não sou televisão maravilhosa, que tem aquelas lives intermináveis. A gente conta com a ajuda de vocês, inclusive, porque quanto mais seguidores, a gente consegue ter habilitada a função da live que não cai em 1 hora. Mas como eu ainda não tenho muitos seguidores, eu não sou a maravilhosa Tereza Cristina, que aliás, inclusive, recomendo as lives da Tereza Cristina, para quem não conhece, que estão maravilhosas. Ela fez uma com o Zeca Pagodinho esses dias, ótima. E aí ela cai. Então, assim, a gente já está chegando no final, né? Então, só para fazer umas considerações finais, te agradecer mais uma vez pela participação. Aqui, eu que estou muito agradecido. Você é um ser muito querido, dá para ver pelos comentários aqui quantos alunos vieram falar aqui, né? Saudar você, entraram. Então, assim, agradecer a todo mundo que participou. A Ju está sendo para vocês dar aula para as escolas públicas à distância. Está tendo? Não estou sabendo muito como está rolando aqui em Terê. Está tendo sim, Ju. A gente está até falando sobre isso. A gente está dando aula na plataforma do Google Classroom. A gente faz umas aulas coletivas, porque a gente teve que achar uma animação, né, Samuel? Não dá também, porque, cara, não tem. Aquilo ali é muito complicado, né? Muito insuficiente. E essa questão da condição de acesso do aluno. São poucos alunos que têm essa condição de acesso. O secretário Pedro Fernandes não comprou chip, né? Não deu chip, não deu condição de acesso para o aluno. Então, realmente, dificuldade enorme. E aí a gente faz umas aulas juntos, coletivas, inclusive também com a professora Regina Carmela, também queridíssima, que tem dado aí estímulo e ânimo para a gente. E aí, Samuel, eu ia te pedir para dar umas considerações finais aí, porque eu fico com medo que pode ser que caia. E aí eu vou te falar, faltam 20 segundos, vai cair. Tá. Ô, Carol, você levantou um muito importante, que você falou aí sobre as limitações, sobre as questões. A gente precisa só entender o seguinte, que os alunos, né, que já passaram por esse caminho, que estão aqui, que a gente possa cada vez mais pensar
poder ler, poder pesquisar, não acreditar somente no que vem da internet, a gente poder ter alicerce de uma leitura para que a gente possa criar argumentos. E o argumento, quando a gente lê um romance, um livro que não é científico totalmente, né, ele nos capacita a imaginar. Quando a gente tem essa capacidade de imaginar, mesmo que a gente não escreva uma poesia, mesmo que a gente consegue, então, fazer uma releitura da própria realidade. Então, a realidade não fica tão pesada. E eu queria, como a gente viu, né, a gente está vivendo um momento. Há um mês atrás, nós perdemos um aluno nosso, né, do interior, de suicídio. E a gente fica assim, puxa, de mão atada. E por quê? Porque veio a utopia, acabou. E a escola é um lugar de utopia. A escola é um lugar do sonho. A escola é um lugar do desejo. Então, eu acredito que a escola tem que ser integral, né? Para que o aluno possa ter esse convívio, que a gente possa ter esse convívio. A sociabilidade dá a ele uma capacidade enorme de ele olhar o outro, e de o outro olhar ele. Cada um se tornar um espelho do outro, né? Então, eu acho que educação é isso. Cada vez mais é criar possibilidade para o indivíduo. É isso. Né? Criar possibilidade, dar possibilidade para ele. Não, com certeza, né? E é a capacidade de transformação, né? A educação, ela vem com essa força de transformar, assim, que é muito grande, né? Tem um papel fundamental e dói mesmo quando a gente vê os nossos governantes, né? Enfim, não valorizando, né? Não investindo. Eu odeio essa lógica de que parece que eles estão tendo gasto, né? Quando, na verdade, não é gasto, é investimento. Né? Saúde e educação não é gasto, é investimento. Você está construindo uma sociedade melhor, um lugar melhor para todo mundo viver. Né? Então, é muito ruim. E a educação realmente muito potente, é transformadora e ela é fundamental agora, né? Ela é isso que você falou, ela dá a lente para aquela pessoa fazer a leitura do mundo, né? E ler o mundo é se posicionar. E se posicionar é você reivindicar seus direitos, é você não acreditar dá asas, né, Carol? No WhatsApp, dá asas à imaginação, né? E realmente é você produzir indivíduos questionadores, né? E indivíduos questionadores são indivíduos que são cidadãos e que estão lá reivindicando seus direitos. E a gente sabe o quanto que esses governantes não querem, né? Não querem que as pessoas tenham noção e reivindiquem seus direitos, né? Então, é um projeto político. Darcy Ribeiro já falava, né? A crise na educação é um projeto político, né? E é muito ruim. Mas, enfim, te agradecer aqui mais uma vez, Samuca, agradecer a todo mundo que participou, né? Eu que agradeço muito. Super também, inclusive isso é uma outra coisa também, né? A educação ela é muito ampla, ela passa por tudo. Eu, por exemplo, cada vez mais concebo educação e cultura como uma coisa só. Educação é cultura, cultura é educação, né? Temos aqui... Isso que é interessante, né? As pastas das prefeituras separam a cultura da educação, quando de fato deveria levar. Quando você juntar esses dois e levar para todos os campos, né, do interior, da cidade, a educação com a cultura, né? A gente tem tantos artistas maravilhosos nessa cidade. Puxa vida, seria o ideal você juntar esses dois, aí essa cidade, Teresópolis, eu tenho certeza que em menos de 5 anos é a cidade do futuro. Não, com certeza, cara, muito importante isso. Inclusive a escola ela tem um papel importante nisso também. A escola tem que ser polo aí cultural, né? Tem que estar aberta para a comunidade, para que a comunidade escolar use a escola também para aula de música, para o teatro, né, para capoeira, enfim, para a gente trazer a cultura, né, Tá, a tua internet está cortando. Agradecer que o Vinícius chegou aqui mais tarde também, professor companheiro.
né? Beijo grande para você, Vinícius. Habib, companheiro de partido, tá aí também. Dá um abraço. Eveline, maravilhosa, queridíssima, minha amiga. Maravilhosa também, saudar aqui. Obrigada por chegar junto. Agradecer a todo mundo aí que participou, gente. Quem ainda não me segue, quiser me seguir, conhecer melhor aí meu trabalho, eu sou Carol Quintana, né? É @Carol_Quintana Pistol, chega mais, estamos aí. Ô, Samuca, te agradecer mais uma vez. Beijo grande Eu para que você. agradeço tanto. A gente agora vai tirar 2 semanas de recesso, somos de férias, então aproveite as suas férias. A boa leitura, bom descanso. E beijo grande para você, Samuca. Para você também. Foi muito bom. Obrigado por essa oportunidade. Ali, Samuca, eu vou te chamar de novo, fica tranquila, tá? Você vai participar de mais lives comigo. Inclusive, domingo tem uma live aí, Educadores com Carol Quintana, né? Já faço aqui um convite a vocês a assistirem também. Vamos debater aí com alguns professores da cidade também. E estou te convidando também para participar. Eu sei que tu já participou hoje, mas quero você domingo comigo também, tá? E aí, a partir das 5 horas no meu Instagram. Mas aí a ideia, Samuca, é pegar com 6, 7 pessoas e aí é jogo rápido, 20 minutinhos cada um. Eu tenho feito esse tipo de live no domingo. E aí te convido para estar chegando juntos também. Tá bom? Obrigado. Muito Convido obrigado. todo mundo também a estar participando, a estar assistindo aí. Obrigado, gente. Cuidem-se, por favor, usem máscara, cuidem-se, lavem as mãos. E ó, aqueçam, porque tá muito frio. Vai ser uma noite fria pra caramba. Beijo, Carol. Tchau.